Olá, turma. Meu nome é Adonis Queiroz. Quero dar boas-vindas a vocês para a nossa disciplina de gestão de áreas urbanas, tá? Hoje a nossa aula tem como título Aspectos conceituais da gestão de áreas urbanas. Então a gente vai ver aqui alguns conceitos, algumas informações que a gente vai utilizar no decorrer da nossa disciplina, tá? Nos próximos assuntos e, claro, também para o caso de utilização da nossa vida profissional como futuro gestor, tá? Então aqui, a gente tem aqui algumas ideias chaves, certo? Cidade, urbanização, crescimento e assim por diante. Então vamos falar aqui sobre cada uma dessas chaves, tá? Por exemplo, cidade. O que é que vem a ser cidade? Como é que a gente pode fazer uma definição de cidade, tá? Bom, não é uma definição tão simples. Se a gente pensar aí mundialmente falando, diversos países usam aí critérios distintos. Para o nosso caso aqui, a gente vai dizer que cidade vai ser um centro de gestão de território, onde vai estar relacionado aí a parte do poder público, religioso, econômico e assim por diante, tá? Então a gente diz aí que vai ser um local de centralidade, tanto de oferta como de bens e serviços. A segunda palavra aí que a gente tem como ideia-chave é urbanização. O que é que vem a ser urbanização? Vai ser o aumento de pessoas que residem, que moram, que convivem na área urbana, na zona urbana, tá? Então, a gente está considerando aí as pessoas que estão residindo, que estão vivendo nos centros urbanos, de modo geral, não considerando, a princípio, pelo menos nesse momento, as pessoas que moram aí no meio rural. Crescimento. A própria palavra já nos ajuda a dar uma ideia, tá? Crescimento é quando a gente tem a utilização de determinadas áreas, locais que até então não eram ocupados, que eram vazios, e por conta da demanda de população, de moradia, essas áreas vão sendo utilizadas. Acredito que onde vocês moram já devem ter visto, ou deve estar até acontecendo nesse momento, áreas que até então não eram utilizadas, eram consideradas vazias, e que passou aí por uma transformação para a construção de novas moradias, de casas, de apartamentos, de conjuntos, habitacionais, tá? Rede urbana. Rede urbana nada mais é do que a relação entre as cidades, tanto na parte de bens, como de serviços, de estudos. Então, acredito que vocês já fizeram isso, de sair de uma cidade para outra, para buscar aí um atendimento médico em uma outra clínica fora da cidade, para fazer compra, para estudos. Então a gente considera essa rede urbana, essas cidades que são circunvizinhas e que a gente transita em busca desse serviço, desse bem, desse atendimento e assim por diante. Bom, planejamento. Planejamento é a gente pensar aí, como a gente está dizendo, pensar e orientar o futuro. O que é que a gente tem como ação a ser realizada para que a gente possa atingir aí determinados objetivos. O que é que a gente pode fazer para que determinadas coisas aconteçam, né? A gente vai planejar com determinados objetivos para que isso seja possível. E gestão nada mais é do que fazer essas ações, executar essas ações, implementar essas ações, ajustar, se for o caso, para que a gente consiga chegar nos objetivos que foram aí planejados, tá? A princípio, a gente fala aí rapidamente, mas a gente vai voltar para algumas palavras dessas que a gente vai utilizar aí, dessas ideias-chave que a gente vai utilizar nos próximos assuntos e também aqui nessa próxima aula, como por exemplo, agora a gente vai dar um enfoque mais nessas últimas duas palavras-chave, tá? Planejamento e gestão. São complementares, uma meio que depende da outra, tá? Porém, a gestão, ela trata do agora, do momento. Ela vai lidar com o presente, né? Vai ver quais são as ações que têm que ser implantadas e que serão executadas, tá? Já o planejamento, ele está pensando, ele está olhando aí mais à frente, o futuro, né? É mais uma parte de orientação, digamos assim, de orientação estratégica. E tem que ser flexível, né? Porque nem sempre tudo que a gente planeja sai do jeito que a gente quer. Então, muitas vezes, no meio do caminho,
a gente tem que fazer aí uma reorganização desse planejamento, porém, é necessário que além dele ser flexível, ele seja crítico e, de preferência, aí com a participação social. Tá dando continuidade, a gente vê que, muitas vezes, essa necessidade desse crescimento, essa necessidade dessa urbanização, muitas vezes vai de encontro com a parte ambiental, podendo aí causar aí um conflito. Estou pegando aqui um exemplo aqui perto da gente aqui, que a gente conversando com a nossa mediadora pedagógica até citou, que lá em Paulista, claro, devido a esse aumento populacional, a gente tem aí essa pressão urbana, onde há necessidade de se ter aumento de unidades habitacionais. E nessa área de Paulista, a gente vê aí que está acontecendo loteamentos irregulares, essa especulação imobiliária fazendo com que os preços dos imóveis de aluguéis, de compra, de venda aumentem. A gente vê casos aí de invasão e de venda ilegal daqueles terrenos que foram invadidos, desmatamentos de áreas que deveriam ser preservadas, e isso vai de encontro com a que a gente fala de proteção ambiental, né, de conservar determinadas áreas. Eu lembro também, aqui perto de mim, em Porto de Galinhas, que tinha um projeto de construção de determinadas áreas novas, e que terminou não acontecendo, porque para isso acontecer, do projeto que se tinha para ele ser executado, terminou observando que seria necessário, aterrar uma área de mangue. Um mangue que é um ecossistema muito diverso, rico, e consequentemente essa pressão, essa construção, essa expansão terminou sendo barrado justamente por conta da necessidade dessa proteção ambiental, tá? Bom, a cidade, voltando aí um pouco da cidade, que a gente viu aí que é um centro de gestão de território. Então, o que é que envolve aí na cidade? Envolve essa parte de economia, como já falei, essa parte de bens, de serviço, de trabalho, de atendimento médico. Envolve aí a parte política, dos poderes de decisão, de regra, a parte mais administrativa dos políticos, de prefeitos, vereadores. Envolve a parte do ambiente, do ecossistema, como eu falei agora, dessa pressão ambiental, do solo, da utilização regular do solo, do uso racional de água, do clima que a gente vem observando que tem mudado bastante nos últimos anos, nas últimas décadas, e também a sociedade da convivência entre as pessoas, entre as entidades e assim por diante, tá? Bom, urbanização e crescimento urbano. Os 2 são relacionados, são até parecidos, mas não quer dizer que é a mesma coisa, tá? Urbanização e crescimento urbano, ele é bem diferente. Parecidos, mas com suas características, distintas. O que é um crescimento urbano? Crescimento urbano é a expansão da área urbana, é o crescimento o aumento da população, de modo geral. Já a urbanização é o aumento da população na área urbana. Nem sempre, quando uma acontece, o outro acontece. Vamos pensar no seguinte: a gente tem uma cidade aí com 100.000 habitantes. 80.000 habitantes mora na área urbana, 20.000 mora na área rural. Então a gente tem 80% das pessoas morando, na área urbana, certo? Com o passar do tempo, terminou aí uma parte da população da área rural migrando para a cidade. Então passou aí a ter 90.000 pessoas na área urbana e 10.000 pessoas na área rural. A gente teve aí, nesse caso, uma urbanização, passou de 80 para 90%, mas não houve aí um aumento populacional, tá? Houve uma urbanização, houve um número de pessoas morando na zona urbana, mas, nesse exemplo fictício, a gente tem a mesma quantidade de população, o mesmo quantitativo de população na cidade, correto? E o que é que leva o pessoal a sair da área rural para morar na zona urbana? Então a gente tem diversos fatores. A gente tem essa parte de emprego, tem essa parte de
industrialização, várias fábricas, indústrias, os centros comerciais vão para lá, então essas pessoas tendem um pouco aí a migrar, da área rural para vir a residir na área urbana, tá. Bom, a cidade é desigual por dentro. Aí eu faço uma pergunta: toda cidade é igual? E ao mesmo tempo que eu faço a pergunta, eu também respondo. Logicamente que não. Só vamos ver as nossas cidades aí. Palmares, Pesqueira, Gravatá, são cidades iguais? Não, tem suas diferenças. Claro que também tem suas, características semelhantes, mas elas são bem diferentes, principalmente nesses espaços urbanos que apresentam determinadas funções e áreas destinadas à parte central da cidade, a área residencial, áreas industriais, a parte de serviços, especializados, e essa distribuição, ela ocorre aí de acordo com características econômicas e sociais daquela população. Então, quando a gente fala de área central, a gente está falando do comércio, do centro, do serviço, das lojas, dos bancos, de empregos que vão ser gerados através desse comércio, das áreas residenciais, onde as pessoas vão morar. Então, a gente tem áreas residenciais consideradas, digamos assim, mais nobres, e aquelas áreas residenciais onde a gente tem casas mais populares, que são geralmente são separadas dos bairros distintos. As áreas industriais, onde vão colocar as empresas, as indústrias, muitas vezes fora dos grandes centros urbanos, por conta de questão de espaço, de logística, sempre observando esses impactos ambientais, e também nessa parte de serviço especializado, parte de lazer, de praças, de centros, de bosques, a parte educacional, das escolas, das universidades, e também da parte de saúde, hospitais, de centros médicos, e assim por diante. Bom, participação social e justiça urbana. Bom, quem é que decide como é que esse planejamento que a gente falou agora há pouco vai ser realizado, vai ser planejado e, consequentemente, a gestão para que esse planejamento ocorra e atinja os objetivos? Então, a gente tem aí 3 fatores, certo? A gente tem o Estado, tem os técnicos e tem a própria sociedade. Quando a gente fala de Estado, tá falando dessa parte de administrativa, política aí da cidade, onde vai ter esse poder de decisão, onde ele vai coordenar as políticas públicas, regular o uso e a ocupação do solo, da água, do ambiente, investimento em infraestrutura, tá? Já os técnicos é que têm, digamos assim, os conhecimentos científicos para se fazer os estudos, para se fazer as análises, para se fazer as indicações corretas, para dar as soluções. E por fim, o terceiro fator, que é a sociedade, as pessoas que vão levar suas demandas, que vão dar sugestões e, consequentemente, o principal, não talvez o principal, mas um dos principais papéis aí da sociedade seria a fiscalização do poder público, né, como é que isso está sendo feito, como é que isso está sendo, realizado. Bom, então, esse trabalho, ele pode ser feito em diversas escalas, em diferentes escalas. Pode ser em escala local, regional, nacional e internacional. Essa estada essa essa escala local, a gente pode dividir em microlocal, a gente está falando aí de bairros, associações, pode ser do MES local, que a gente vai entrar em contato com que é no caso da cidade, dos municípios, e o macro local, que é essa parte das regiões metropolitanas, determinados setores, cidades que são interligadas, pensando aí na região metropolitana do Recife, a gente tem Recife, Olinda, Paulista e outras cidades, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Bom, e o que é que significa tudo isso significa para a parte de gestão ambiental. Então, a gente tem aí outros fatores, como o uso e ocupação do solo, né, a expansão da utilização daquelas áreas, como é que vai ser explorada as áreas, permeabilização, conflito de uso, mananciais, fontes d'água, a parte de mobilidade, né, os acessos às rodovias, às ruas, a parte de transporte público é importante, a parte de saneamento, abastecimento de água, o que é que se vai fazer com o resíduo, a parte de esgoto. Infelizmente, a gente sabe que
Boa parte das residências brasileiras não conta aí com sistema de esgoto, a parte de drenagem, de chuvas, a gente tem diversos exemplos de locais que quando chove, a gente tem aí uma série aí de alagamentos, tá? E também com relação a esses riscos urbanos, como eu falei agora, inundação, deslizamento, ondas de calor ou em determinadas regiões com muita chuva, além também da qualidade de vida, o que é que a gente tem aí de área para lazer, de área verde, de bosque, de locais onde as famílias possam, ter uma qualidade de vida melhor com os filhos, com relação ao lazer e assim por diante, tá? Bom, para não ficar muito longo, a gente vai fechar aqui agora, e eu vou começar por essa pergunta aqui, ó: qual o problema ambiental da sua cidade revela melhor a relação entre planejamento, gestão e desigualdade social? Tá? É uma pergunta para a gente aí pensar, para a gente refletir no que a gente tem conversado agora, dos materiais que estão lá disponíveis no nosso ambiente. Aqui a gente tem algumas indicações de material complementar sobre esse assunto que a gente conversou, uma parte dele foi utilizada no material escrito, outra parte agora por slide, tá, gente? Fiquem à vontade para mandar pergunta no ambiente virtual, para entrar em contato com a gente, não percam aí as atividades, os prazos das atividades, e a gente se encontra aí na próxima aula, tá ok, gente? Bom estudo a todos, tá? Até mais.